Fala pessoal, beleza? Por que tanta gente gosta de tico-tico no fubá? Essa música foi composta por José Gomes de Abreu, o Zequinha de Abreu, músico, maestro, clarinetista, pianista, compositor, que nasceu em Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, viveu entre 1880 e 1935. Tico-tico no fubá foi apresentada pela primeira vez em 1917. Ela foi apresentada em um baile que ele fez na sua cidade natal. Foi um alvoroço, foi uma alegria, os casais dançando, aquele momento que você vê as pessoas, você olha para o baile, você vê todo mundo numa mesma vibração, tipo o baile do Almeidinha. E ele ficou muito empolgado, foi comentar com os amigos: olha só, parece tico-tico no farelo. E aquele nome do tico-tico ficou, mas ao mesmo tempo ele não podia colocar esse nome porque já existia uma música chamada Tico-tico no Farelo, do compositor violonista Américo Jacomino, conhecido como Canhoto. Essa música, Abismo de Rosas, foi feita por Américo Jacomino, o Canhoto. Muita gente pensa que é de Dilermando Reis, mas quem fez foi o Canhoto. 13 anos depois, em 1930, a música foi editada como Tico-tico no fubá e em 1931 finalmente ganhou uma gravação com a orquestra Colbás do maestro Gaó e foi um sucesso absoluto. O disco ficou em catálogo por mais de 10 anos, até a década de 40. Ou seja, o Zequinha de Abreu não pôde usufruir e viver o sucesso do Tico-tico no fubá na sua plenitude, porque ele faleceu em 1935. E em 1941, Tico-tico expandiu as suas fronteiras e foi gravado pela organista americana Ethel Smith, uma gravação maravilhosa e que explodiu no mundo inteiro também. Em 1942, a rainha do choro, Ademil de Fonseca, gravou Tico-tico com a letra de Eurico Barreiros. Ajudou a popularizar mais ainda o tico-tico. A dupla caipira Alvarenga e Ranchinho também gravou Tico-tico em 1942 com a letra do Alvarenga e com outro nome, Vamos Dançar, Comadre. Vamos dançar comadre, vamos dançar compadre, vamos dançar que esse jogo é de amargar. Agora, entre 1943 e 1947, Tico-tico no fubá realmente ganhou o mundo, porque fez parte da trilha sonora de 5 filmes americanos, inclusive o filme Copacabana, onde Carmen Miranda cantou e deu a dimensão brasileira universal para essa música. A partir daí, Tico-tico se tornou realmente um clássico da música mundial. Ela fez tanto sucesso que inspirou um filme inteiro chamado Tico-tico no fubá, de 1952. A consagração universal de Tico-tico no fubá. Filme dirigido pelo italiano Adolfo Celli e que teve como atores principais Anselmo Duarte e Tônia Carreiro, com música de Radamés Inátali, esse que está sempre por aqui nos nossos vídeos, e diálogos de Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida é a rua que eu morei antes de morar onde eu moro hoje em dia. Agora, o que faz essa música tão atraente? Michel Legrand já gravou Tico-tico no fubá, Henry Mancini, Ray Conniff, Paco de Lucia, Charlie Parker, Daniel Barenboim, Stefano Bolani, Paquito de Rivera. Agora eu vou dizer para vocês a característica que eu acho mais importante no tico-tico. É o ritmo melódico. Se você pegar o ritmo da melodia, tirar as notas e tocar só com instrumento de percussão, por exemplo, o baile já vai estar feito. Esse ritmo da melodia é muito dançável, né? Ele tem um balacobaco, ele tem alguma coisa que faz as pessoas se sentirem com vontade de se mexer. Tem uma outra parada que eu acho que na melodia, pelo menos na primeira parte, existe um certo mistério, assim, porque isso aqui, esse cromatismo, me dá a impressão que é uma escala diferente, não é só um Lá menor. Parece que entra esse Ré sustenido também. Então tem a
alegria do ritmo, contagiante, irresistível, mas tem um certo mistério também. Então você fica naquela expectativa do que vai acontecer. Isso em música, quando o cara tá contando uma história, é tudo, porque prende a atenção da gente. E aí o que acontece depois? Ele vai para o homônimo maior, ou seja, ele está em Lá menor, vai para Lá maior. Então, normalmente, quando a gente está num tom menor e vai para um tom maior, o que acontece? Pum! Abre a janela, abre o sol. Então a vontade de dançar e de ouvir continua. E o ritmo da melodia da segunda parte também tem uma sugestão dançante. Se for como eu falei da primeira parte, se só as percussões tocarem, a gente vai querer dançar e vai se sentir atraído por esse ritmo. Daí ele volta para a primeira parte, porque estruturalmente é um choro tradicional com 3 partes, como o choro como a gente chama de rondó. Sempre volta para a primeira parte. Então é a primeira parte, vai para a segunda, volta para a primeira, daí vai para a terceira, depois volta para a primeira e termina. Então ele fica sempre nesse vai e vem. E isso dá uma sensação de descanso, de suspense, de descanso, de suspense. E aí ele volta para o Lá menor depois da segunda parte e imediatamente vai para uma outra parte em tom maior também. Só que em vez de ir para o homônimo, ele vai para o relativo. Ele fica naqueles acordes familiares que dá um conforto para a gente como ouvinte, mas ao mesmo tempo dá essa sensação de abrir a janela. Então ele abre a janela 2 vezes, quando vai para a segunda parte e quando vai para a terceira parte. E o ritmo da melodia continua inspirando a gente para dança. Então é irresistível, é uma música que vai criando mudanças, que na sua harmonia carrega uma simplicidade também, porque harmonicamente não tem grandes modulações, grandes mudanças, mas o ritmo carrega a gente na música inteira. Então você está sempre com a sensação agradável ali, confortável harmonicamente, mas o ritmo está te agulhando, está te empurrando para frente. Acho que o grande mérito dessa música é realmente a parte rítmica. E claro, você tem uma música com o nome de Tico Tico, Tico Tico, Tico Tico. Esse nome é muito gostoso de falar. Ele já tem uma sonoridade musical. Então Tico Tico, quem não gosta de falar Tico Tico, ô Tico Tico, Tico Tico. E também é uma música que tem a ver com a natureza. Tico Tico é um pássaro que tem um canto bem especial também. É importante dizer que a letra gravada por Carmen Miranda foi feita por Aloysio de Oliveira, peça fundamental na história da música brasileira. Ele fez parte do Bando da Lua, que foi o conjunto que viajou para os Estados Unidos com a Carmen Miranda, acompanhou a Carmen Miranda. Ele compôs a letra de Tico Tico no Fubá, mas compôs também junto com Tom Jobim, aquela música linda que a gente adora, Din-Din. Foi diretor da gravadora Elenco. Então é importante a gente lembrar da figura do Aloysio de Oliveira também. Esse aqui é um arranjo do meu amigo Stefano Bolani. E será que ainda dá para inventar alguma coisa em cima de Tico Tico no Fubá? Essa música que é tão tocada, foi tão tocada, existem tantos arranjos diferentes. Pessoal, eu fiquei de cara quando eu morei na França em 2002, como Tico Tico no Fubá é uma música mundialmente popular, porque vários músicos tocavam, o pessoal que toca na rua, o pessoal que toca no metrô, músico de jazz, manouche, músicos de orquestra sinfônica tocando Tico Tico, imagina? Não dá para acreditar como uma música é tão popular no mundo inteiro. E eu faço essa análise aqui porque realmente eu quero entender por que tem músicas que tanta gente gosta. E no final das contas, no final da análise, a gente vê vários detalhes que são imprescindíveis para aquela composição, mas tem coisas que a gente não explica, né? Tem algo maior que a gente não explica. Tem música que é boa simplesmente porque é boa. O que faz realmente uma música ser boa, e nem todas as músicas são boas para todo mundo, na verdade, é aquela música que emociona. Se aquela música te emociona, ela é boa. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem já está inscrito no canal, muito obrigado. Quem não está inscrito, se inscreve, marca o sininho, dá um joinha, avisa os amigos e as amigas. Quem quer se aprofundar no assunto de improvisação, vem comigo no meu canal do Telegram. Quem quer se aprofundar mais ainda, estudar comigo, vem pro PIMB, os princípios da improvisação na música brasileira. É isso aí, pessoal!